Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Cadê o Luca que não apareceu? Cauê já está assistindo a transmissão. Tudo bem, Henrique? Tudo certo. Aqui ele pra te convidar. Vou compartilhar com o meu perfil aqui. Chegou. Tá, chegou. Vou convidar. Luca também. Nossa. Oi, gente. Oi, Oi, boa Thais. noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Big Cast. Cauê. Só esperar o que entrar e a gente já inicia os Ele não estudos. tá conseguindo entrar, tá dando um erro. Tá dando erro? Deixa eu ver. Mariana Mota, boa noite, Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda. Como vocês estão? Estamos bem, e você? Como você está? Perdão, estava em outro perfil. Não tem problema, Luca, a gente já vai subir você. Agora sim. Chegou. Gente do céu, tava no perfil. Eu tava dizendo que esse perfil, eu tava no meu perfil pessoal. Deu um bug aqui, deu um nó. Fala aí. Acontece. Fique tranquilo. Boa noite Vamos pra vocês. começar então? Vamos, Boa cara. noite. Esse é o Thales, Boa noite. nosso convidado de hoje. Fala aí, Thales. Tudo bem com você? Tranquilo? Tudo ótimo, Tudo e com graças a Deus. você? Só isso, calor, né, cara? Tá Graças a sinistro. Eu tô Deus. reclamando hoje do calor direto. Tá complicado. Dor no pescoço, é? Tá meio baixo o volume O pra mim, não sei microfone, se tá pra você. volume. É, Deixa agora foi. Foi? Melhorou? não, Não? pra mim não mudou Tá nada, baixinho não. ainda. O cara é todo tecnológico. Vou te ligar, é melhor. Pronto, agora dá pra ouvir direitinho? Dá. Agora dá. Tá? Agora sim. Melhor ter um fone. Bom, então vamos começar nossos estudos. Pode começar representando, fazendo a descrição visual de nós, não sei?
Eu vou começar então. Meu nome é Henrique. Eu tenho cabelo loiro escuro, dividido ao meio. Eu sou branco, de barba curta e bigode. Estou usando camiseta preta. Bom, quer me apresentar Sou a assim? Malu, Malu. sou a Malu, 24 anos, estudante. E é isso aí, pessoal. Faz a descrição visual também, Malu, para quem tiver deficiência visual. 1,66, 43 quilos e meio. Bem branquela. Bom, eu sou o Luca, tenho 26 anos, tenho cabelo listrado, tô ficando calvo, é a idade, as entradas, sou magrinho, bem magrinho, e é isso. Eu sou Thales, 24 anos, tenho um cavanhaque, cabelo preto de lado, cabelo ondulado, possuo 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma Boa, boca. boa. E eu esqueci do cavanhaque também. E aí, vamos começar? Vamos Bora. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre Divertidamente, né? Que é um filme muito bacana da Disney, para quem não viu, né? Corre lá na Disney, que tá muito, muito, muito bacana o filme. E ele conta a história, né, da menina, que é a Riley, que ela tá passando ali por um processo da adolescência, saindo do estado da infantilidade e indo para a adolescência, e ela começa a ter aquelas crises existenciais, né, saindo de um local para o outro, e ali as emoções delas, né, começam a aflorar, né, começa a compreender mais ainda as emoções dela. E quando a gente entra na adolescência, naturalmente as emoções elas começam a começar a desenvolver, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, essa percepção do que é uma emoção, que a gente já age tão naturalmente que a gente não percebe. Agora, na adolescência, fica tudo mais restrito de como você vai agir, de como você vai se portar, de como você vai se vestir, de como você vai falar. E aí as nossas emoções, elas começam a entrar em colapso, né? Parece exatamente como o desenho, né? Tem aquele painel de controle e as emoções, elas começam a decidir como é que elas vão interagir, como é que elas vão agir. E o filme é basicamente isso, né? Eu vou passar aí a bola para a Manu para falar um pouquinho e o Henrique. Não falo muito, pelo amor de Deus. Bom, pode começar falando. Tá? Pode falar, Malu. Não, desculpa, eu entendi Malu, era você? Não, ele falou um de nós dois. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode começar, Henrique, já eu falo. Eu ia falar logo no comecinho do filme, que eu acho que tem uma coisa muito interessante lá no começo, que é a idealização da Riley. Quando ela chega na casa nova, com toda aquela imaginação de como ia ser, né? E ela coloca um ideal tão alto que quando ela chega na casa nova dela, ela tem toda uma decepção, um aspecto emocional muito grande, porque ela vê que toda a expectativa que ela criou não é real. Eu acho que se aplica muito ao nosso dia a dia, porque a gente espera tanto o fantástico, tanto ao incrível, que às vezes o nosso dia a dia é decepcionante. Porque a gente é tão consumido por aquele desejo de ter tudo perfeito, que a gente acaba esquecendo as partes boas e focando na decepção que a gente tem de não atingir essa perfeição desejada. Exato. Sim. Está muito associado com a infância, né? Porque na infância a gente cria aquela expectativa, quer aquilo, e quando a gente não quer, ou essa expectativa não vai de acordo com o que a gente estava pensando, nós meio que ficamos... Eu não sei como é que vocês falam daí, não sei de onde vocês estão falando. Aqui, eu moro aqui em João Pessoa, Paraíba, a gente fala, fica emburrado. É verdade. Não sei se deu para entender. Então,
é muito isso que você falou, Henrique. E trazendo assim, né, pro lado do espiritismo, quantas vezes na vida, mesmo adultos, a gente pensa uma coisa, quer alguma coisa, e aí essa coisa não acontece e a gente se revolta contra Deus, né? Exato. Caramba, isso acontece muitas e muitas, muitas vezes, a gente não entende e quer que seja do nosso jeito e assim vai. A Riley, ela deixou ali naquela casa, quando ela se mudou, uma série de memórias, né? Que eles chamam no filme de memória base. Então, desde quando ela nasceu, né, ela só guarda memórias felizes também do lugar onde ela morava. Então, quando ela fez aquela transição entre casas, né, e ela sentiu aquela diferença, ela percebeu que ela não poderia ter as mesmas amizades, ou talvez muita coisa mudaria, como, por exemplo, o time de hóquei, que ela muito amava. Isso frustrou muito ela. A gente acaba se frustrando mesmo, até mesmo depois de adultos, quando a gente cria muita expectativa, sejamos adultos ou crianças, né? E quando a gente vê que não é atendido aquilo, a gente se frustra muito. Isso também ocorre por conta creio que da imaturidade da Riley, né? Porque ela está passando de uma fase de criança para adolescente, então talvez os pais tivessem tido aquela ideia de mudar para São Francisco em busca de uma melhoria de vida, uma coisa que talvez ela não entenda ainda, né? Eu vejo muito isso. Exato, verdade. E é engraçado, né, que todo mundo falou aí, é dessa transição, né? De tipo, do que a gente, quando a criança ela tem percepção do que é bom e do que é ruim, né? Então, mudar de casa, mudar de ambiente, mudar de escola. Eu já passei por isso, né, na infância. Tipo, eu não queria sair da minha escola, eu não queria sair, por exemplo, eu tinha que ir para a quinta série, mas eu queria continuar na escola que era do jardim, né? Porque qualquer coisa que venha remeter de novo é assustador. Se é assustador para gente adulto, imagina para um adolescente, né? Que está passando por essa situação de, tipo assim, sair do seu conforto, sair do que você já está acostumado, né? Para ir para outro lugar que é completamente desconhecido, né? E ali a gente começa a entrar em desespero, porque a gente, como o Henrique aí falou, a gente quer tudo perfeito. A gente quer tudo que saia do nosso jeito, do nosso controle, né? E não é exatamente assim que a espiritualidade fala pra gente, né? Que nada é perfeito, entendeu? A gente está aqui para experienciar, a gente está aqui para viver as nossas provas, as nossas expiações, entendeu? Então, se a gente quisesse estar no lugar perfeito, a gente estaria em outro planeta, a gente não estaria no planeta Terra, né? Então, a gente só vai compreender quando a gente entra na fase da adolescência, porque até a infância a gente tem aquela ilusão, o pai está sempre fazendo pela gente, está sempre dando aquele carinho, né? Tá sempre dando aquela atenção, né? E quando a gente entra na adolescência, a gente começa também a ter um conflito ali com o lado dos pais, é o que acontece no filme com a Riley, né? Que a Riley, ela entra naquele conflito com os pais, que ela não queria estar ali naquele ambiente, não queria estar aí naquele lugar, ela queria estar onde ela estava, né? E isso é muito natural, é uma coisa orgânica que acontece na vida dos adolescentes, né? Por mais que não seja de uma forma, é de outra. Se não seja na vida familiar, é na vida social também, como a mudança de escola. É isso. Pensando também, a Riley, ela chega no momento que ela tenta fugir da mudança, né? Ela tenta pegar um ônibus e sair correndo de lá. Eu acho que podia também equiparar muito isso aos nossos vícios terrenos, que já estão frustrado com a vida, de não estar do nosso jeito, como a gente quer, que nós buscamos fugas da nossa realidade, seja por meio de álcool, de drogas ou outros vícios que afetam a nossa vida pela falta da aceitação e do conhecimento, do autoconhecimento também. Verdade. Acho que isso está muito atrelado com a emoção do medo, né? Porque o medo, ele vai fazer isso, o seu cérebro vai dizer, ó, vai-se embora que isso daqui é cilada, que
para lhe proteger, você está sentindo muitos sentimentos, então, para se proteger é melhor você fugir. E o medo é uma emoção importante, né? Ela é o instinto de sobrevivência da gente, mas é preciso a gente enfrentar esse medo todos os dias, o dia todo, né? Seja medo de espírito, seja medo de estudar o espiritismo para... Não sei vocês, mas eu vejo muita gente, não, tenho medo de estudar, porque vai que eu veja. Meu filho, você vai ver estudando ou não estudando. É melhor você estudar, que aí você sabe o que fazer, né? Então, e seja medo no trabalho, qualquer situação da vida, a gente precisa enfrentar esse medo. Eu digo por mim, eu era uma pessoa que tinha muito medo, muita vergonha. E aí a gente não cresce. O medo, ele te deixa na zona de conforto. E na zona de conforto, a gente não cresce. A gente cresce no desconforto. A gente cresce na dor. Por isso que muita gente não quer sentir a dor. Ela machuca, mas é porque ela transforma a gente. Ela faz com que você se movimente. Ó, tá sentindo essa dor, então, ó, bora movimentar, vamos ver como é que a gente vai tratar isso, vamos ver qual é a melhor forma. Então, o desconforto é que faz com que a gente cresça, que a gente evolua. É por isso que a gente encarna. Gente, o planeta Terra é um hospício, pô. É um verdadeiro hospício. Só tem gente doida aqui no planeta Terra. Não tem uma pessoa sã. Todo mundo cheio de problemas. Todo mundo doido. Cada um com seus problemas. Problemas coletivos. Então, aqui a gente vai entrar em constantes desconfortos. Seja notícias, seja algo acontecendo com você. Seja, por exemplo, Covid. Existe dor maior, desconforto maior que a gente vivenciou recentemente. Mas que traz a gente Claro, quem souber lidar com isso, vai saber, vai conseguir progredir, vai conseguir crescer, né? Quem não souber, termina se afundando. Porque a dor, tudo na vida existe o polo negativo e o positivo, né? Então, se a gente olhar só para o negativo, a gente afunda. É preciso a gente olhar para frente, olhar para o positivo para aprender com essas dores, com esses obstáculos que aparecem. Eu acho muito legal ressaltar uma coisa que você falou. Quem souber lidar com isso, a gente entender o valor do conhecimento para nossa luta cotidiana. Se a gente não compreende a nossa situação, se nós não temos o autoconhecimento de saber como lidar com nossos próprios sentimentos, é que a gente afunda. Então eu acho que é essencial a gente ter esse momento de reflexão e de estudo do nosso ser interior para conseguir enfrentar o dia a dia. Sim. E achei muito interessante que ele falou aí também, né? Tipo, no filme a gente vê a alegria impedindo muito que a tristeza ali tome conta da Riley, né? E você vê no final o quanto a tristeza é importante também, né? Que faz ali o amadurecimento da Riley, que impede que ela viaje, que ela fuja de casa. Então tem a galera que tipo, eu sou espírita, eu não posso sofrer. Eu sou espírita, eu não posso sentir medo. Eu sou espírita, eu não posso ficar triste, né? E a tristeza é uma emoção comum e normal e natural, né? E ela tem que ser sentida, ela tem que ser vivenciada para que a gente cresça. Ai, meu Deus, o gatinho. Momento fofura. Participação especial. Eu acho que a tristeza, ela também tem um papel fundamental na vida da gente quando a gente fala de se expressar. Imagina só se uma situação faz a gente triste e ao invés da gente falar o que está chateando, a gente toda vez guardasse só para o nosso coração, né? E evitasse de falar a respeito ou fingisse que estava tudo bem sempre, né? Então, a tristeza ajuda muito a gente também a se entender, pensar assim, poxa vida, eu não estou bem com isso, eu não gostaria que isso acontecesse. E também ajuda que a gente se expresse para outras pessoas, né? Olha, não estou bem, eu não gostei disso, ou então não estou me sentindo bem com aquilo, tá me deixando triste. Porque a partir daí, talvez um episódio, qualquer outra coisa possa mudar a partir daí. Verdade.
aí dando bastante aqui a questão do filme, ela é muito interessante, como todos os sentimentos, as emoções, elas interagem e são muito importantes, né? Por exemplo, a questão do medo, ela impede que a Riley, na infância, ela põe o dedo na tomada, né? Então, a gente vê o lado bom do medo e o lado ruim, né? Que também tem aquele medo que ela tá na escola, ela fica paralisada, né? Que acaba acarretando uma ansiedade, né? Então, a gente tem que começar a enxergar o lado bom e o lado ruim, né, da situação. Porque o medo, ele é um instinto natural. Você ficou mudo. Oi? Você ficou mudo pra mim, por um momento. Ah, sim. Agora eu tô ouvindo. Pra mim ficou. Agora tá ouvindo. Sim. Acho que botou a mão no Agora microfone. dá pra ouvir? Tava botando Dá. a mão no microfone, perdão. Sim. Então, assim, o medo, ele é um instinto muito, muito bom, assim, de alguma forma, né? Porque, imagina, se a gente não tivesse medo, a gente ia colocar a cabeça dentro de um leão. Nossa cabeça dentro da boca de um leão. É tipo isso. É necessário que a gente tenha esse medo, para a gente atravesse a rua com cuidado, né? Para que a gente olhe para os dois lados. Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções têm que ser bem trabalhadas. É aí que entra a doutrina espírita, né? Que é um lado muito bacana, de que a doutrina espírita ela tem um conhecimento muito vasto para você ter o seu autoconhecimento, né? Tanto a gente tem que compreender também que essas emoções, ela não é só de agora, ela é de outras encarnações. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente sente é do espírito, né? Então não é o Lucas em si, é o Lucas espírito. Então essas emoções elas vêm acarretando em diversas encarnações, diversas formas, e vai formando a nossa personalidade, formando da forma que a gente é, como a gente interage com elas. E é ali que a gente vai, dentro da doutrina espírita, a gente vai se encontrando através da reforma íntima e sabendo lidar com essas emoções mais perfeitamente. Você falou sobre o medo, né? O quanto ele também ajuda a gente em alguns aspectos, né? Eu vi ali que no caso da Riley, o medo não é algo que desencoraja ela, mas é algo que faz com que ela pense na segurança dela, né? Então, no momento que ela tá ali brincando no começo do filme, ela tá correndo pela casa e ela para e ela vê aquele fio na frente dela e ela toma cuidado a partir dali, porque ela sabe que talvez se ela seguir, ela pode cair no chão e se machucar. Então, eu acho que o medo ele também pode ter esse papel importante na segurança, né? Eu acho que todas as emoções, todos os sentimentos, eles acabam sendo assim. Se você não sabe lidar com eles, eles ficarem fora de controle, eles têm um lado negativo. Então, por exemplo, o medo te protege, mas se ele sair de controle, você não faz nada. A alegria, que é uma coisa positiva, por mais que seja, se você se deixar levar pela alegria também, às vezes você faz coisas inconscientemente. Por exemplo, a bebida alcoólica, vamos pegar um exemplo. Você bebe, nossa, eu tô feliz. Aí você quer mais daquilo. Ou que nem comer demais, vai por ansiedade. Você come, nossa, isso me deixa muito bem, eu vou comer mais. Então, acho que qualquer emoção que a gente não saiba controlar, acaba tendo um ponto negativo. Exato. Porque logo no começo do filme, assim, a palavra que me vem quando eu vejo todas as emoções é o equilíbrio, né? O equilíbrio de cada emoção. E o que o Luca estava falando, a gente termina de construir a nossa personalidade com 21 anos. Então, até os 21, a gente não sabe lidar totalmente com as nossas emoções. E é muito difícil. Adulto a gente não sabe, imagina na adolescência e infância. Por isso que é muito importante o autoconhecimento desde a infância, através de ensinamentos dos pais, educação dos pais, em relação à comunicação não violenta. Por quê? A comunicação não violenta, são 4 pilares. Eu não sei decorado, tá? Inclusive eu tô com um livro aqui. Vou ver se tá aberto aqui já. Mas ela traz 4 pilares muito importantes. É a observação, sentimentos, necessidades e pedidos, né?
a comunicação não violenta, ela faz com que você comece a ter autoconhecimento, a praticar o autoconhecimento. Porque você tem que se observar, você tem que identificar qual o sentimento que você está sentindo para poder falar a necessidade daquilo. E aí vem um pedido. É muito bom esse livro, eu recomendo. Quem não leu, está aí uma dica. Comunicação não violenta. Eu adoro CNV, cara. É muito legal. Quando você estuda e você começa a praticar no seu cotidiano, você vê a diferença. Como o caso da necessidade, né? Tem gente, por exemplo, que não consegue pedir as coisas com clareza e o outro que está recebendo essa comunicação acha que você às vezes está sendo grosso, acha que às vezes você está sendo, né, impaciente. E no CNV você começa a ser um grande observador do evento que está acontecendo com você. Entendeu? É muito bacana, porque você começa a falar assim, eu vou filtrar o que eu estou recebendo do outro, eu vou analisar e como eu vou responder isso. E no estado da infantilidade e da adolescência, o pai e a mãe é ali o grande doutrinador, né? Então, se os pais começarem a usar o CNV com seus filhos, que é a comunicação não violenta, a criança ela vai crescer com um pensamento muito mais saudável e uma comunicação muito mais saudável com o outro, né? E é uma comunicação menos tóxica, vamos dizer assim. Porque quando você não filtra, não analisa o que o outro está passando para você, fala assim, qual é a necessidade, né? O CNV fala muito isso. Qual é a necessidade que ele está querendo me transmitir? O que ele está querendo falar com essa emoção? O que ele está querendo falar com esse choro, com essa raiva, com esse desespero? E a gente, sendo grandes observadores, a gente tem que saber se colocar diante dessa questão. E esse livro aí é muito bom. Eu super indico também. Eu adoro. Sim, justamente a infância é um momento tão importante e nós temos o costume de invalidar o sentimento da criança, né? Por exemplo, quem que nunca ouviu um pai falar pra criança assim, ai, não chora, não foi nada. Tipo, para nós que somos adultos não foi nada, mas para aquela criança que passou por uma experiência traumática pela primeira vez, aquilo é muita coisa. Então, nesse hábito nosso de falar para uma criança, ai, não chora, não foi nada, passou, a criança ela perde aquela chance de se sentir validada e pôr esse sentimento para fora, externalizar o que ela está sentindo. E a gente acaba levando para a fase adulta. É o tal negócio, o engole o choro, né? Muita criança ainda escuta isso. No filme, eu tirei uma visão muito importante da família nessa parte, né? Sobre os pais. Porque a fase da adolescência, ela é uma época de conflitos internos para o jovem. O jovem, ele não está se entendendo também, né? Então, a gente vê, assim, os pais muitas vezes, mas por que você está assim? Porque, às vezes, nem o jovem está raciocinando o que está acontecendo em volta dele e está indo num conflito interno que é normal. É uma época muito emotiva e tudo bem, né? E que os pais devem ficar atentos às emoções dos filhos. Eles devem validar aquilo, entender, acolher o filho, né? Ao invés de só considerar como uma falta de educação. Não, peraí, por que ele está agindo dessa maneira? E no filme eu vi isso no momento que a Riley voltou para casa, na hora que ela tentou fugir e ela retornou para casa. Os pais dela falaram, expressaram o quanto eles ficaram preocupados e a partir dali ela expressou com a tristeza o porquê que ela tinha tomado tal atitude, né? O pai dela se identificou com ela e acolheu ela ao invés de julgá-la. Isso fez com que a ilha da família, lá no momento final do filme, se constituísse novamente. Poxa, eles fizeram um papel importante. Mais forte, exatamente. Né? Então, olha só como é importante. Assim, esse filme ele é uma reflexão também para os adultos, na hora de acolher os filhos, né? Essa questão de acolher a criança, eu vi um psicólogo falando um negócio hoje muito interessante sobre ser criança LGBT. Ele disse assim, que ser uma criança LGBT é muito mais difícil que ser uma criança negra. Porque dentro da escola, se você sofre racismo, você chega em casa, fala para os seus pais, aconteceu isso comigo, e provavelmente seus pais também são negros. Então eles vão te acolher, eles vão te dar esse apoio emocional. Mas como uma criança LGBT, que passa por essa invalidação dos pais, das emoções naturalmente por ser criança, e ela mesma não entende o que está acontecendo, não entende o conceito de homofobia, porque ela não se entende LGBT, ela chega em casa e não tem como se expressar.
Ela não tem como externalizar aquele sentimento. Então, eu acho que assim, é essencial a gente ter essa validação das crianças, deixá-las se manifestarem, nós externalizarmos os nossos sentimentos perto da criança para entender que aquilo é natural, justamente porque tem coisas que acontecem com a criança e a gente não sabe. A gente não está o dia todo assistindo aquela criança. Então, acho que assim, isso é essencial. Sim. Teve uma fala de Malu que me lembrou, até anotei. Me lembra assim, o poder da gente conseguir transformar o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E aí eu anotei uma parte que assim, né, eu fiz, caramba, isso é interessante do filme, que é quando a Rayleigh estava deitada, logo quando chegou da mudança, e aí tava aquele conflito, se era alegria, se era tristeza, aí ela começou a sentir a raiva, aí a mãe chegou, disse que estava muito feliz, porque ela era a única que estava sorrindo, e aí naquele momento a mãe conseguiu transformar aquela raiva que ela estava sentindo na alegria. Tá? Mostra até a cena da alegria se distanciando, meio que desistindo, e aí ela volta, né? Então, é importante isso, porque nós somos seres poderosos. Nós somos filhos de Deus, então nós temos poderes, vamos dizer assim. Nós conseguimos mudar o dia da pessoa, seja com uma palavra, seja com um olhar, seja com um sorriso, um abraço. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece. A gente fica voltado para o nosso mundo, já pega o celular, já fica lá. E aí a gente esquece de dar aquele bom dia para uma pessoa, uma boa tarde, com um sorriso. E aí aquela pessoa, pelo menos comigo, quando sorri assim para mim, eu já começo a sorrir. Para mim já mudou, pelo menos aquele instante, já mudou para mim. Então foi um ensinamento bem interessante que eu achei do filme. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o nojinho? Também é uma emoção que a gente não pode descartar, né? Não pode descartar de jeito nenhum, até porque a nojinho, ela também impede muito que a gente observe o que a gente está ingerindo, observe o que o que é saudável pra gente, o que não é, né? Também a validação também das pessoas, né? Para que você evite também um ambiente tóxico. A galera descarta, às vezes, a nojinho. Assim, mas ela é extremamente importante ali na construção das emoções da Riley, né? O que vocês têm para falar da nojinho? Que é a minha preferida. Quem quer falar primeiro? Posso falar? Pode. Eu acho que a nojinha também ela é uma forma de prevenção, assim como o medo, né? Vamos colocar aí que ela pode impedir que a Riley se envenene ou como uma barata, vamos dizer assim, ou qualquer outro bichinho que pode ser venenoso, vamos colocar, né? Desse ponto de vista óbvio da coisa, né? Então, ela é responsável, né, pela aceitação de comida, experiências sociais, organização, enfim, é um sentimento que a gente tem. Acho que também é a fim de, né, a gente também conseguir distinguir o que realmente importa para o nosso organismo e o que é o que a gente tem que descartar, porque não faz sentido eu comer aquilo. Enfim, e entre outros episódios que a Nojinho ela entra em jogo, né? Então, por exemplo, ela é uma pessoa que, quando a Riley vai entrar na escola, ela é um personagem que ajuda ela a ficar lindíssima. Ela promete dar muita autoestima pro Riley, do tipo, nossa, ela vai ficar um nojo. Vamos, as invejosas vão morrer de inveja, alguma coisa assim, né? Então a Nojinho também ela teve um papel muito legal no filme, eu acho. Exato. Eu acho ela muito Sim, engraçada. sim. Muito Sim. engraçada mesmo. E a tristeza, vamos falar também da tristeza. A tristeza, ela é extremamente importante, né? Ali, ela, acho que tem
a Riley, mas a tristeza acaba também sendo uma personagem principal, a chave do filme, né? Porque a gente, a todo momento, a gente fala assim, meu Deus, eu não quero também que a Riley fique triste. Eu olhando, falei assim, não, também não quero. Mas você vê que a tristeza ali, ela tem um papel fundamental. Quando eu vi o final do filme, eu falei assim, faz todo sentido, né? E evitar essa emoção, não é legal. Né? Eu vou contar uma história que no início do espiritismo, quando eu comecei a estudar, eu evitava sofrer. Falava assim, não, eu sou espírita, eu não posso chorar com isso, não. Está acontecendo comigo, é porque eu fiz alguma coisa. Então não vou chorar, não. Vou ficar de cabeça erguida, não vou correr. Só que isso acaba acarretando o quê? Uma ansiedade. Porque você prende aquela emoção, você acaba entrando num colapso, né? Mental, porque você foge dela. E isso não é legal. A gente tem que colocar isso para fora, a gente tem que começar a expressar a nossa tristeza, né? A gente está vivendo também numa era aí digital, onde a depressão, onde a ansiedade, ela está cada vez maior, por conta desse medo também, dessa tristeza interna, né? Que é a falta do autoconhecimento, né? Dos jovens, adquirindo conteúdo aí muito rápido, muito fácil, né? E acaba deixando as emoções um pouco deturpadas, né? E acaba acarretando uma série de dificuldades também, como a fobia social, né? Você vê hoje em dia que uma vez eu fui para aniversário e eu vi que todo mundo estava mexendo no celular, ninguém estava se interagindo, ninguém mais estava se comunicando, né? E isso a gente tem que voltar a começar a desenvolver no nosso meio, assim, né? Desenvolver a fala, a comunicação, a interação, né? Porque ali você acaba estimulando a pessoa a não ter uma fobia social, um medo de interagir, um medo de se comunicar, não viver isolado no seu mundo, porque hoje em dia com a internet a galera está um pouco se isolando também, né? Eu vejo por esse lado, que é muita informação, muita conectividade e pouca socialidade, entendeu? Então, e esses sentimentos a gente vai deixando à parte, a tristeza, o medo, a raiva, né? E quando a gente está interagindo humanamente, a gente consegue filtrar essas emoções e saber lidar com elas no dia a dia, porque a gente está interagindo ali um com os outros. Eu acho que a questão da tristeza é aquela coisa de não há luz se não houver trevas. Eu tive uma aula na universidade, a professora falou um negócio, vou tentar explicar mais ou menos o que ela quis dizer, que o mundo, ele é muito binário. Por exemplo, por que eu sou magro? Porque eu não sou gordo. Por que eu sou homem? Porque eu não sou mulher. Por que meu cabelo é curto? Porque ele não é longo. Então, você não tem como ter a felicidade sem ter a tristeza. Você só vai compreender um passando pelo outro. Você, por exemplo, não vai entender a sensação de deitar na cama relaxado se você não passou o dia cansado. Então, nós precisamos do bom e do ruim para a gente ter essa noção de por que você está alegre, porque existe a tristeza. Então, acho que a tristeza não tem como você ignorar ela. Ela é uma parte de quem você é. E se ela não existisse, também nós não teríamos a felicidade. É que nem o meu pai fala. Meu pai fala assim, não adianta querer comer todo dia o filé mignon. Porque para você comer o filé mignon, primeiro você tem que roer o ossinho. E é verdade. Né? Não tem como você comer o filé mignon se você não roer o ossinho. Tem que roer o ossinho, né? Então, acho que para qualquer etapa da nossa vida, a gente enfrenta, né, os obstáculos e até a gente chegar naquilo que a gente quer e proporcionar para a gente a felicidade em cima dos objetivos que a gente criou, enfim. Então, realmente, eu acho que isso serve para tudo, profissão, enfim, né? E aí a gente vai evoluindo conforme a gente vai superando os obstáculos. Sim. Eu acho que a tristeza ela tem um papel de protagonista no filme também, porque eu acredito que seja o sentimento que mais o mundo tenta esconder, tenta não mostrar. Porque
a sensação que dá é, nossa, eu sou fraco, então eu fico vulnerável. Então eu tenho medo de sentir a tristeza. Eu tenho medo de expor a tristeza, porque eu fico vulnerável, né? Então, e aí, só que assim, a gente está começando a discutir sobre a importância de não guardar essa emoção, né? De vivenciar. Foi algo que até eu anotei aqui, vivenciar a encarnação. Porque o que é vivenciar a encarnação? É passar pelos obstáculos, mas sentindo as emoções. Porque sentir as emoções e saber como elas surgem, nas situações que elas surgem, e sentir e saber como o porquê, né? Como e o porquê que elas surgem é um autoconhecimento, é o autoconhecimento que a gente tanto fala. Então, faz parte do nosso propósito, a gente encarna para viver, vivenciar essa encarnação, viver. Se a gente fica apático, não vivencia essa tristeza, a gente não está vivendo essa encarnação. A gente tem necessidade de viver, de sentir essas emoções para poder a gente saber lidar com elas. E aí, quando a gente sabe lidar com elas, a gente sabe lidar com o próximo. Sabendo lidar com o próximo e sabendo lidar com a gente sabe lidar com Deus. Isso é a maturidade espiritual, né? A gente começa a sair da infância lá, que a gente tá todas as emoções à flor da pele, passa para a fase adulta espiritual. Você vê os pais, né, já com óculos, as emoções dos pais, já com óculos, eles já conseguem dialogar entre si. E aí passa a fase idosa, vamos dizer assim, que é a sabedoria plena. A gente sabe, consegue até descrever o que o outro está sentindo, mesmo que o outro não saiba o que está sentindo. Então, a importância do autoconhecimento é para isso. A importância de viver a nossa encarnação, de saber lidar com isso, é para a gente progredir, é para a gente passar dessa fase, essa transição da infância espiritual para até chegar à fase idosa espiritual. E assim vai. Deus, eu não sei nem qual é a fase. Deve estar lá, não tem Eu nem acho nome. interessante uma coisa que você falou sobre esconder a tristeza. Nós estamos vivendo num tempo em que isso é um fato. O fetichismo capitalista, que para estudar sobre isso é uma coisa muito importante de se saber, está no seu ápice. Então, a tristeza, ela vai ser escondida o máximo que possível, porque tristeza não vende. A felicidade vende. Então, quando a gente entra no Instagram, por exemplo, a gente vê gente feliz. Gente viajando, gente em festa, pessoas felizes. E aí você acaba se odiando por causa disso. Porque, nossa, olha a pessoa tal, como ela é feliz. Olha isso, eu nunca vi essa pessoa triste. Vive viajando, vive em festa. E aí você fica tão descontente com sua vida que você acaba entrando num ciclo de tristeza. Porque você quer o que as pessoas publicam na rede social. Você quer aquela felicidade constante. Você quer poder viver uma vida perfeita, porque é isso que te é vendido. Então a gente poucas vezes pensa, nossa, aquela pessoa do Instagram, ela também é triste. Ela também tem os momentos que ela tá para baixo. Porque nós não mostramos isso. Nós não queremos ser vulneráveis, igual ele mesmo falou. Nós queremos sempre ser a versão melhor para a sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a validar a tristeza, a validar que isso é um sentimento que existe. Porque se a gente começar a pensar que nós temos que ser felizes sempre, a gente vai entrar num ciclo depressivo, porque não existe felicidade genuína e constante. A gente esconde também muita tristeza por medo de julgamento, né? E é por isso que muitas pessoas acabam ficando, se sentindo oprimidas, chega na hora de dormir e descarga tudo no travesseiro, né? Porque muitas vezes essa pessoa não tem quem escute e quem a acolha, né, nesse momento, né? Então é a partir daí também que as coisas já começam a piorar um pouquinho mais. Aí o Cauê fez uma pergunta aqui pra gente, como lidamos com os nossos lutos? Eu, pessoalmente, eu acho que para lidar com o luto, seja um luto, assim,
mais enraizado na palavra da pessoa que morreu, ou um outro luto de uma ideia que você teve que não deu certo, ou de um relacionamento que se foi. Eu acho que nós temos que vivenciar, primeiro de tudo, a tristeza. Você tem que deixar. Tem que chorar, você tem que desabafar, você tem que gritar, você tem que deixar aquela emoção sair e depois começar a se entender e a compreender que a sua vida não está limitada àquele momento, não está limitada àquela pessoa, ou àquele relacionamento, ou àquela ideia, e que existe muito além disso. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente... eu sou espírita, eu não sofro. Eu não acredito na morte. Aí você põe aquela máscara de felicidade, chega de noite, você não dorme pensando no que aconteceu. Então, a gente tem que... Nossa, tem que chorar, tem que desabar mesmo, enfiar a cara no travesseiro, tem que gritar. Você tem que sofrer para depois lidar com o luto de forma consciente. Porque, querendo ou não, nós somos animais com instintos. A gente vai sofrer, nossa essência é o sofrimento. Então a gente tem que deixar para fora isso. A gente tem que deixar isso escapar para a gente poder ter espaço para alegria. Verdade. Ali no filme, a Riley ela não perde ninguém, né, fisicamente. Ela perde a casa, a antiga casa, ela perde a antiga escola, que também não deixa de ser um luto, né? Aquilo ali é um luto para ela. E é exatamente isso que o Henrique falou. E esse luto ela deveria estar vivendo. Ela chorar, ela se expressar, para que, de maneira alguma, ela evitou, no decorrer do filme, ela evitou expressar isso para os pais, até por não deixá-los tristes, né? Se eu me lembro um pouco do que isso aconteceu, que ela não se comunicava, não falava da tristeza dela, né? Por mais que ela transparecesse, ela não era direta na sua tristeza e ela não vivia aquilo. Ela tentava se adaptar em vez de vivenciar aquela tristeza real, né? Eu acho interessante o que você falou. Ela não perdeu ninguém, mas ela também não só perdeu as coisas materiais. Ela achou que ela acabou perdendo a si mesma. Sim. A gente viu alegoricamente também ela perdendo as memórias base dela, perdendo a essência de quem ela é. É assim, atirei a primeira pedra aqui, quem nunca se sentiu assim, quem nunca sentiu que tinha se perdido, que não sabia mais quem era. Então, eu acho que todos nós somos um ser de constante mudança. Então, nós temos que compreender que nós não somos a mesma pessoa nem de minuto para minuto. A gente muda, a gente se adapta e a gente cresce. E se nós não termos o autoconhecimento, se nós não soubermos lidar com isso, a gente acaba com esse sentimento de ter se perdido nesse processo de mudança. Thales, você quer falar alguma coisa? Não, acho, me sinto contemplado. Às vezes algumas coisas elas despertam algum gatilho na gente, a gente até lembra de algum episódio, né? Nossa, me passou na cabeça uma vez que eu fui chorar por uma coisa que, muitas pessoas podem considerar banal, poxa, eu não precisava, né? Mas eu lembro que uma vez eu vi um menino na rua e a mãe dele falou assim, não chora, porque homem não chora. E aí o menino olhou para ela, gente, eu devia ter uns 9 anos, o menino, e o menino falou assim para ela, então hoje eu não vou ser homem, porque o que eu quero agora é chorar. Eu vi aquilo, eu fiquei olhando assim, eu falei, mas ele tá absolutamente certo, né? Olha só a forma que a mãe tentou invalidar o sentimento da criança, né? Ou tentou falar para ele, não chora porque isso não é coisa de homem. E quando a gente fala que nós somos filhos de Deus, nós todos, não importa orientação sexual, nós temos o direito de chorar, o direito de se expressar, né? Então, foi um gatilho assim que despertou em mim no momento que vocês falaram dos pais, da tristeza, da criança, da validação do sentimento dela, me veio esse episódio naquela sorveteria, né? E, olha, depois. Todo mundo pode chorar, gente, normal. Você falou uma coisa muito legal aí, que tipo, eu ouvi muito isso durante a minha infância, que tipo, que homem não chora, ou você é um homem ou você é um rato, né? E isso a gente vai crescendo ouvindo isso e a gente começa a não querer expressar o choro. Por muitas das vezes eu não queria chorar, porque não,
Se eu sou homem, eu não tenho que chorar. E isso causa até para um homem, né? De se expressar sentimentalmente. Ele cresce uma pessoa talvez até frustrada, até dentro do seu próprio relacionamento, né? Porque ele não consegue expressar com maturidade sua tristeza, né? E se expressa até de outra forma, até com raiva, né? Porque ele não consegue. Porque se eu chorar, eu vou demonstrar que eu não sou um homem da casa, que eu não sou essa masculinidade toda, né? Porque é como a gente está falando, as memórias bases, elas começam na infância, né? Então, tudo que nossos pais falam, tudo que a gente ouve, fica lá na nossa memória base. Então, a gente vai acabar reproduzindo isso, né? Toda hora. Então, por isso que os pais, eles têm que ter esse olhar mais cuidadoso quando for falar com a criança, porque é ali onde está se formando aquele início de memória, né? É onde a criança vai começar a assimilar o que é a vida. Então, eu ouvia muito isso, foi muito legal você tocar esse assunto, porque eu ouvi durante minha vida inteira que homem não chora, você tem que se portar. Se você chorar, você é um rato. E isso acaba, né, deixando que a gente não se expresse, que a gente não chore e invalide o nosso sentimento. Exatamente, é isso aí. Vocês já ouviram isso também, meninas? Na minha região, não. Na minha região Mas- você é um homem ou um saco de batata, não é rato. Aqui no Rio é rato. Ou você é um homem ou você é um rato. Não, aqui só é homem não chora. Essa comparação eu nunca ouvi, não. No caso ali da memória, né? É muito importante a gente falar também sobre elas. As que vêm, as que vão também, né? Porque também a gente perder também um lado da memória também não é ruim. Também faz parte também a gente, por exemplo, a gente passar por uma situação difícil, né? E se perder aquilo também, por exemplo, um trauma ou uma coisa, porque tem memórias boas e memórias ruins, né? Então, quando a gente passa por algum trauma e a gente consegue lidar com ele, consegue que ele não atrapalhe o nosso cotidiano, a nossa vida, que não paralise a nossa vida, também é legal, né? Que a gente esqueça, consegue amadurecer e compreender aquele trauma, que não fique mais estacionando a gente no que a gente vai fazer, né? Por exemplo, eu tinha muito uma fobia de lidar com o público. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é surreal. Se eu olhasse tem 5 anos atrás, ou até menos, eu falo, nunca na minha vida que eu ia me expor dessa forma aqui, tá entendendo? Porque me gerava vários gatilhos, entendeu? Então, assim, é legal a gente se conhecer, é legal a gente vasculhar essas memórias e analisar, entendeu? E começar a descartá-las e com outros olhares também, colocar uma lente diferente dentro das nossas memórias. Porque tenho certeza que na infância a gente começa a criar os nossos primeiros traumas, né? Não tanto na infância, mas na adolescência, né? Como bullying na escola, né? A criança acaba acarretando bullying e gera um sentimento de uma frustração social. Ela não consegue se expressar, ela não consegue se comunicar com o outro, porque ela sofre bullying, né? E fica difícil. Eu passo exatamente pelo que você passou. Eu, na escola, quando eu era pré-adolescente, com meus 10, 12 anos, eu ia fazer um trabalho de escola, eu me tremia todinho para apresentar. Assim, parecia que eu faltava desmaiar. E depois de muita terapia, muito estudo e autoconhecimento... Gente, agora eu trabalho na prefeitura. Tem dia que eu falo para a cidade inteira, com o microfone na Câmara Municipal, e eu nem sinto, sabe? A questão da gente se conhecer, a gente entender como nós funcionamos, como nossos sentimentos funcionam, é essencial, porque senão a gente não vai para frente. A gente vai ficar naquele medo, naquela ansiedade e a gente não evolui. A gente vê muito aquela coisa a gente não se conhece direito, né? A gente falando dessa transição de ser criança para adolescente. Isso é um conflito interno. Porém, existe até um outro conflito interno que é para quem está entrando na fase adulta. Vocês já ouviram falar da síndrome de Peter Pan? Sim. Aquele que não quer crescer. A pessoa, ela não aceita que ela está crescendo, que ela virou um adulto, né? E isso às vezes reflete porque a pessoa ela tem uma certa dificuldade de cuidar da vida dela por conta disso, né? De se cuidar. Tem adultos
com essa síndrome que até mesmo tem comportamentos infantis por conta disso. E não é muito raro isso, não. A pessoa, às vezes, ela não aceita essa transição na vida dela, ou por medo, e elas começam a ser infantilizadas. Mas elas mesmas acabam se infantilizando com comportamentos. Então, olha só como a gente, até mesmo na fase adulta, a gente pode passar por um conflito interno muito grande, né? E não só, assim como a gente falou da fase da adolescência, da adolescência e da adolescência para o adulto, também na psicologia a gente estuda muito a transição da fase adulta para terceira idade. Porque a gente tem outro conflito que surge, que é a sua independência e a sua necessidade. Porque quando você se torna idoso, você tem essa mentalidade de adulto, né? Eu sou autossuficiente, eu me cuido, eu faço tudo. E você volta para uma idade infantilizada, por assim dizer, que você precisa de alguém para te ajudar a andar, ou para te levar até o banheiro, ou para te ajudar a fazer uma atividade com a questão motora mais fina que você começa a perder. Então, para aquelas pessoas que estão entrando na fase idosa, é muito dolorido passar por essa transição de parar de ser independente e ter essa necessidade de se tornar assim, dependente de alguém para poder fazer atividades mais básicas. Só que eu vejo hoje em dia que pouquíssimas pessoas têm a paciência com a pessoa idosa de, assim, tratar ela com cuidado e lentamente moldar a ideia dela de aceitar ajuda. Então a gente acaba forçando o idoso. Olha, não, você vai comer sim, enfia a comida na boca do idoso e ele e fica aquele pânico, tipo, ele não quer aquilo e você força, que a gente não tem essa paciência de validar o sentimento dos outros. A gente quer ser validado, mas os outros que se lasquem, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente essa questão de que todos temos uma disputa interna. Em todo momento, a gente tem essa disputa interna de quem você está se tornando, quem você era no passado. A minha mãe, ela fala uma coisa e é verdade. Ela fala, depois de uma certa idade, a gente volta a ser criança de novo. Repete o ciclo. E eu já vi pessoas, né, que eu chamo de síndrome do 60, porque eu já vi até mesmo dentro aqui da minha família, a pessoa quando completa 60 anos, a pergunta que a pessoa já vi ela fazendo para ela mesma: quanto tempo será que eu tenho? A pessoa, ela fez essa pergunta, ela viu que ela está fazendo 60 anos, ela já se enxergou muito velha, a ponto dela tentar calcular quanto tempo em carne ela tem, né? Então, essa coisa da fase, dessa transição adulta para idosa também é muito real. Nossa, eu tenho a minha avó, ela está desenvolvendo demência. Então, ela mora com a gente e ela tá com 90 e poucos anos. Eu não tenho certeza da idade certinha dela. E ela até hoje, ela não anda mais. Ela quebrou o fêmur, ela não anda mais. E até hoje ela tenta levantar sozinha da cama, ela tenta sair andando, porque na cabeça dela, ela ainda consegue. E aí, tem horas que eu escuto ela dizendo assim: ai Deus, por que você não me leva? Por que eu tô aqui ainda? Porque a gente acaba perdendo a perspectiva de vida, né? A gente tem essa ideia de que acabou. Assim, passou dos 60, acabou. Agora você tá aqui esperando chegar o momento de sair. A não ser que você seja um Silvio Santos da vida, um Divaldo que com 90 e poucos anos tá jogando aviãozinho, né? Tá tudo certo, amigo. Divaldo Franco, 94 anos, eu acho. Veio dar palestra aqui em João Pessoa, em janeiro. Meu Deus, esse homem transborda a vida. É longevidade isso, né? E um detalhe, um detalhe da fala de vocês é que, para mim, autoconhecimento tá ali, ó, com terapia. Você quer se conhecer, vá para terapia. Ponto final. Porque se não fosse a minha terapeuta, meu Deus do céu, eu não sei nem onde é que eu tava agora. A gente deve legal você muito esses cursos, né? A gente tá no nosso último minuto. Isso. É que a gente tem medo de procurar um terapeuta, um psicólogo,
né? E faz um bem danado, porque você começa a se conhecer muito mais a fundo. A galera que quer buscar ajuda, quer buscar um psiquiatra, quer buscar um psicólogo, não tenham medo, não tenham achando, eu sou louco, né? Uma vez eu conversei com um amigo meu, É o preconceito, né? Ele busca um psiquiatra, ele fala, psiquiatra é coisa pra louco. Aí aquele preconceito já enraizado, né? E acaba deixando de se cuidar, de se tratar por pura ignorância ou medo. E eu acho muito válido terapia, autoconhecimento e buscar ajuda. Pode falar, hein? A gente está chegando no nosso último minuto, então gostaria que todo mundo fizesse sua consideração final do estudo de hoje, da nossa discussão de hoje. Eu mesmo acho que a grande lição que a gente tirou é o amai-vos uns aos outros. Se você quer ser validado, ter seu sentimento valorizado, é nosso trabalho, nosso dever também fazer isso o mesmo para os outros. Seja uma criança, seja um idoso, nós temos que valorizar os sentimentos alheios, nós temos que dar espaço para todo mundo se expressar, porque é assim que se constrói uma relação saudável e uma vida saudável. As minhas considerações finais é que o filme mostra como é importante o papel da família quando a gente está em um conflito interno, vivendo um momento de luto, ou seja, qual for a transição, né? Enquanto os pais acolherem, ao invés de julgarem ou simplesmente falarem com uma simples frescura, faz com que nasça dentro daquele adolescente ou dentro daquela criança um outro amor que é incondicional pelos pais, que vai fazer com que os filhos contem, ao invés de esconderem também as coisas dos pais. E como é importante para os jovens também entenderem que algumas transições elas devem acontecer na nossa vida. E é normal a gente se sentir triste, mas que isso serve para a gente se fortalecer. Bom, a minha reflexão é de autoconhecimento, né? Da gente se vasculhar, a gente se conhecer de verdade, né? Mergulhar para dentro de si, ver as necessidades dos nossos sentimentos, como ele falou aí, amar aos outros, mas antes de amar os outros tem que amar a si mesmo, né? A gente começa pela gente mesmo, esse cuidado tem que ter com a gente. Se a gente não se ama, a gente vai destratar o outro. Se a gente não se cuida, a gente não vai cuidar do outro, né? Então tem que começar pela gente, tem que começar com os nossos sentimentos. Para você compreender o seu sentimento do outro, primeiro você tem que compreender os seus. Então, essa é a lição de hoje. Rapaz, vocês me pegaram com essa última lição aí. Eu tava pensando aqui, mas tem uma frase que eu gosto e eu uso sempre. Seja cientista de você mesmo. Se pesquise sobre você, se pesquise, né? Se sinta, pergunte o porquê, qual o motivo, faça perguntas, né? E eu acho que, assim, o ensinamento, para mim, que eu levo para minha vida é não desista. Não desista de nada. Tudo é volátil, tudo tem um porquê. Não é uma linha reta, é um círculo, é um ciclo. Nós passamos por ciclos e busque sempre se melhorar. Busque sempre se melhorar, porque a gente termina se desistindo de melhorar. E aí a gente começa a descer aquele pocinho, ficar lá no fundo. Então, busque sempre se melhorar, não desista. Seja cientista de você mesmo. Acho que é isso. Thales, a gente quer agradecer a sua presença, né? Eu pensei, o Cauê pensou logo em você também, quando a gente foi fazer esse estudo, né? Falei para os meninos, ele foi o primeiro perfil espírita que eu segui numa rede social. Eu vi você no TikTok, eu falei, foi no TikTok, não foi? Eu falei, gente, o Thales, ele é super descontraidão, né? Olha lá o perfil dele no Instagram, a oportunidade de vocês conhecerem o trabalho dele. Ele também já trabalhou com ou trabalha, né? Não tenho certeza, com evangelista de crianças, né? Faz um trabalho. Isso. 7 anos. Honrável, muito bom, parabéns. E a gente agradece muito a sua participação e espero que nas próximas vezes você esteja com a gente também, para falarmos um pouquinho mais sobre algum outro filme. Eu que agradeço, Malu. Muito obrigado pelo convite. Que bom que
pensar em mim. Realmente, meu perfil tá parado, eu tô final de curso, aí TCC, trabalho, mas eu fico muito feliz por ainda lembrarem de mim. E que bom, né? Que venham mais trabalhos e falar sobre Jesus, falar sobre Deus é sempre prazeroso para mim e é sempre muito importante trazer a luz da doutrina para os jovens, para os adultos, para os idosos, para as crianças, né? Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, Malu, pelo convite e pela live que foi maravilhosa. Eu agradeço também a todo mundo que assistiu, porque eu achei que hoje a live foi maravilhosa, foi fantástica, extremamente produtiva. Então a gente finaliza por aqui. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite. E até uma próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, gente.